Amada juventude, para esse serviço divino, nosso apóstolo maior coloca para nós uma palavra que está em João, no capítulo 6, no versículo 28 e 29, que nos diz: Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as boas obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: A obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Amada juventude, assim para mim também é uma alegria muito grande poder participar juntamente com vocês nesse serviço divino, do qual também me acompanha o amado evangelista e os irmãos também no trabalho do qual esse está sendo realizado, para que tudo possa ser possível, para que, como também foi nos dito em serviços divinos passados, que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele entra também em todos os lares, em todos os corações, e isso nos alegra muito, receber essas palavras e saber dessa preocupação tão maravilhosa em tempos difíceis dos quais estamos vivendo, de nosso Pai Celestial para cada um de vocês. E vindo também para esse trabalho, do qual fui convidado pelo amado apóstolo Bonait, vinha lembrando também dos tempos de jovem, quando eu também participei dos serviços divinos para a juventude. Me lembro quando estava na escola de confirmante, e quando eu via também que os irmãozinhos, eles iam para esse serviço divino uma vez por mês, e vinha também essa ansiedade em mim, que eu pensava, puxa, logo tem que vir a confirmação para que também em breve eu possa fazer parte da juventude, de poder cantar no coro, de poder estar em todos os trabalhos, e eu vejo também, após isso, depois de ter recebido o ministério de pastor e também dos trabalhos que foram colocados para nós, os pastores, de ajudar na juventude, nas muitas viagens, que foram de muita alegria. E amados, então vinha pensando em tudo isso, e vinha um sentimento maravilhoso no meu coração, e de lembrança de muitos jovens, e também hoje, atualmente, naqueles que estão presentes. Então eu vejo o quanto tudo isso é importante, e o quanto esse sentimento, tenho certeza que está no coração de cada um de vocês. E essa palavra do apóstolo maior que tem nos colocado crer, onde a mensagem que ele nos dá diz crer e ter consequência. Tudo na nossa vida que fazemos, então elas, por um fato, vai ter uma consequência. E claro que esperamos que todas as consequências que possamos ter na nossa vida, tanto material quanto principalmente na nossa vida de fé, esperamos que sejam consequências boas, que seja tudo aquilo que nos faz sentirmos felizes, tudo aquilo que nos fortalece, tudo aquilo que nos impulsiona. E principalmente a juventude, que tem muita força, que tem o desejo de materialmente realizar seus sonhos. E claro, amados irmãozinhos, que espiritualmente o maior de todos os nossos sonhos, que é esse da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nesta palavra mostra uma situação da qual, então Jesus, aqui eles perguntaram a Jesus, disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? E Jesus respondeu e disse a eles: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que enviou. Essa foi uma situação da qual, na antiguidade,
amados irmãozinhos, a maior parte da sociedade não tinha alimento suficiente para todos os dias. Então, havia essa dificuldade na antiguidade, diferente de hoje, daquilo que podemos ter. E por isso era compreensível que depois da multiplicação dos pães, eles procurassem a Jesus novamente no dia seguinte para buscar esse alimento, pela falta do alimento que tinha naquele momento. Mas Jesus indicou que seu envio não era para resolver os problemas materiais, mas sim para uma vida eterna. Isso que Jesus quis colocar no coração de todos aqueles, porque ele veio para realizar as obras de Deus. E, amada juventude, o versículo 27 desse capítulo de João, então Jesus é muito claro em colocar essa situação, onde ele diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece, para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o zelou. Então, vejam a grande importância disso. E aí, aqueles primeiros cristãos, então eles perguntaram a Jesus: mas o que fazer para poder seguir a essa orientação da qual Cristo também colocou a eles? Então Jesus respondeu: fé e obra. Fé e obra. E amados e amada juventude, ali então havia uma situação da qual os inquisidores, amados, aqueles que interrogavam a Jesus, então eles queriam deixar uma situação da qual eram apenas por um motivo da lei e da devoção, e não por aquilo que foi o anúncio, ou seja, que foi a resposta da qual Jesus deu para eles. E amada juventude, Jesus Cristo afirma que a fé nele conduz à salvação da alma. Então, é isso que temos que colocar em nosso coração. A fé, amados irmãos, poderíamos colocar assim em primeiro lugar: a fé no reconhecimento do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. E, amados, vejam que essa fé, amados irmãos, ela vem em várias situações das quais possamos passar em nossa vida. Aqui o apóstolo maior nos coloca um exemplo maravilhoso, do qual é muito conhecido por todos nós, de Marta e Maria, aquilo que está em Lucas no capítulo 10, no versículo 38. O que aconteceu aqui, amados irmãos? O que isso representa para nós? Marta convidou a Jesus para que ele fosse até a sua casa, e Jesus aceitou e foi. E chegando lá, Marta se preocupou em fazer o melhor para o Senhor. Então, ali ela fez todos os afazeres da casa e ficou preparando algo, talvez assim, para servir a Jesus. Contrapartida, Maria ficou aos pés de Jesus e ouvindo aquilo que ele tinha para dizer. Nessa palavra, para mim veio um sentimento que Maria, naquele momento, talvez ela tenha pensado: quando novamente eu vou ter a oportunidade de ter o Filho de Deus em minha casa, de poder estar frente a frente a Ele e ouvir a sua palavra? Então, ela preferiu ficar ali ouvindo Jesus, enquanto Marta, querendo
poderíamos dizer assim, servir bem Jesus que estava em sua casa. E Jesus, o que ele disse? Que a melhor parte quem escolheu foi Maria. Porque ela ficou ali, então ela procurou ouvir aquilo que Jesus tinha para dizer. Amados, amada juventude, na história da igreja, houve ainda cristãos que priorizam o engajamento social. O apóstolo Maior nos coloca isso. Priorizam o engajamento social. O que significa isso? O trabalho voluntário, aquele um trabalho não remunerado, que nós vemos muito esse trabalho. Não vamos dizer que isso não é importante. Claro que isso é importante, porque esses que realizam esses trabalhos, eles estão realizando um trabalho do qual é um amor ao próximo. Contrapartida, amados irmãos, o apóstolo Maior também nos coloca uma situação da qual outros se preocupam em chegar mais perto de Deus. O que significa isso, chegar mais perto de Deus? Estão mais preocupados em receber a palavra, estão mais preocupados com o perdão dos pecados, estão mais preocupados em estar na comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. E, amados, são duas situações. E, amados, e aí poderia vir a pergunta, talvez esse é um sentimento que está no coração de cada um de vocês. Então, o que está certo? Né? Poderíamos pensar, o que está certo? A fé ou as boas obras? E, amados irmãos, o apóstolo Paulo, já em Romanos, ele colocava isso. Aquilo que está em Romanos, no capítulo 3, no versículo 22 e no versículo 28, então diz assim: isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para que todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. E no versículo 28 então diz: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Amados irmãos, então podemos ver aqui que o apóstolo Paulo ali, ele fala da fé, a fé que temos que ter, a fé em Jesus Cristo, amados, aquilo que ele sempre pregou, sempre colocou. O contrário, amados irmãos, de Tiago, que ele já falava de uma maneira diferente. Tiago, ali, se vocês puderem, bem na Sagrada Escritura, Tiago capítulo 2, ali no versículo 14, onde diz que o apóstolo Tiago dizia que a fé sem obra é morta. E, amados irmãos, também Jesus esclareceu no sermão profético que os fiéis têm que dedicar também obras de amor ao próximo. Então podemos ver que as duas situações, então aquilo que o apóstolo Paulo pregava e assim também o apóstolo Tiago pregava, tem uma grande importância perante a Deus, mas a fé, amados irmãos, ela vem primeiro. Então a fé, amados, quando é feito com amor, com convicção, com gratidão pelo sacrifício de Cristo na cruz por cada um de nós, então as obras, amados irmãos, são feitas obras de amor, principalmente aquelas, amados, que podemos ajudar nas orações que rogamos, e podemos ver isso pelo tempo do qual estamos vivendo, que eu tenho certeza que cada um de vocês colocam em vossas orações a ajuda de Deus para todos aqueles que estão passando momentos difíceis no tempo esse de pandemia que estamos vivendo. E, amados irmãos, assim é a vontade e a graça de Deus. E, amados, e também o apóstolo Maior nos diz que, porém, nenhuma obra, por melhor que seja, nos faz alcançar a eterna comunhão com Deus, amados irmãos. Nenhuma.
Isso só é possível pelo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Somente assim. Amados, a fé cristã não pode ser reduzida em um engajamento social, em um trabalho voluntário. Não pensamos assim. Não adianta nada fazermos um bom trabalho e não confiamos naquilo que é a vontade do nosso Pai, que está contida em cada serviço divino. Hoje estamos vivendo distante da congregação, algo que muito ouvimos no passado, não é assim? Que o lugar de um filho de Deus é na casa de nosso Pai, claro, pela palavra, pelos sacramentos, pela comunhão com Cristo, no repartir do pão. E, amados irmãos, hoje estamos impossibilitados, mas nós sabemos que tudo isso vai passar e que Deus novamente vai nos dar essa graça de podermos novamente nos reunir. Mas enquanto isso não acontece, confiamos em Deus, e a fé vem de ouvir a palavra, que seja nesse momento na congregação ou que seja por uma transmissão, amada juventude, da qual essa sim agora estamos ouvindo. Então, o que podemos imaginar com isso? O que podemos imaginar, amada juventude? Temos que nos mantermos nos mandamentos, amados irmãos, de Deus, e lutar contra o pecado. Lutar contra o pecado. Isso é um exercício espiritual que temos que praticar todos os dias, principalmente agora nos tempos dos quais estamos vivendo. E, amados, o apóstolo maior nos dá exemplos maravilhosos para que possamos ter consciência do que temos que evitar, do que temos que eliminar, amados irmãos. E ele nos diz: devemos adorar somente a Deus e não o que é passageiro. O que é passageiro? Deus não é passageiro para nós, não é assim? Deus é eterno, e Deus ele vai estar conosco, assim como Cristo também, todos os dias de nossa vida, como está na Sagrada Escritura. E o que é passageiro? Passageiro, amados irmãos, é fama, não é assim? Talvez uma carreira profissional. Eu conversava com um rapaz hoje e quando estava ali abastecendo o meu carro, e vi um senhor, conversava, brincava com ele, e ele dizia assim: sabe esse senhor aqui que estava conversando comigo? Eu falei assim: sim. Ele foi capitão da aeronáutica. Aí eu falei: eu falei: puxa, que bacana, muito bonito isso, né? Eu acho assim uma profissão brilhante, assim, honrosa até poderíamos dizer. Falou: e agora? O que ele faz? Não, agora ele está aposentado, né? Tudo passa, sobre essa terra tudo passa. Uma carreira profissional, amados irmãos, uma beleza exterior, não é assim? Hoje vocês, a juventude, com certeza, vocês estão preocupados com essa beleza exterior, que é algo natural da vida de cada um de vocês, do tempo do qual vocês estão vivendo. Já assim, para nós, já não tem mais tanta essa preocupação, poderíamos dizer, pela idade da qual temos, muitas vezes pela falta de um cabelo, não é assim? Então já não é mais uma preocupação tão grande. Não que ela não seja permitida, mas que ela não seja em primeiro lugar do que aquilo que podemos ouvir aqui, que o apóstolo maior coloca para nós. Devemos adorar somente a Deus e não aquilo que é passageiro, propriedades. Eu me lembro de um servo que já partiu para a eternidade. Ele dizia assim para nós que tudo que ele tem aqui sobre nessa terra
os seus bens não era dele, ele só estava administrando, porque um dia tudo isso ficaria para cá. Então ele só estava administrando, nada daquilo era dele. Mas a graça de Deus, sim, essa era muito importante para ele. E, amados irmãos, também devemos santificar o dia de descanso. Então, quando vem essa pergunta, então o que podemos imaginar com isso? Santificar, amada juventude, o dia de descanso. Isso é muito importante. Porque o 7º dia, Deus descansou. E, amados irmãos, isso também está colocado para nós. E o que vamos fazer com o 7º dia, amados irmãos? Vamos só descansar? Vamos passear com a família, que agora não está podendo, por aquilo que estamos vivendo? Mas é isso que vamos fazer? Não. Esse dia de descanso do qual aqui o apóstolo maior se refere, é o dia que temos que adorar a Deus. É estar no serviço divino, amados irmãos, daquilo que amanhã também vamos ter alegria de poder ter a transmissão e de participar do serviço divino com o nosso apóstolo de distrito, Mínio. Então, amados, santificar o dia de descanso no serviço divino. Devemos vencer sentimentos, amados irmãos, impuros. Quais são os sentimentos impuros? Inveja, amados irmãos, ciúmes. Isso não pode estar no coração de um filho de Deus, de um jovem novo apostólico. No lugar disso, amados irmãos, nós temos que colocar o próximo. Amar aqueles que estão em nossa volta. Não devemos disseminar mensagens de ódios. Amados irmãos, aonde? Muitas vezes na internet. Não é assim? Que acontece muito. É um cuidado muito grande que vocês têm que ter. Vocês têm que saber o que é bom para vocês, o que vocês podem colher ali de bom para vocês e aquilo que vocês têm que eliminar, amados irmãos. Isso é muito importante, porque se vocês deixarem muitas informações das quais vai, amados irmãos, não ao encontro de Deus, mas sim ao afastamento de Deus. E, amados irmãos, esse é um cuidado que temos que ter, que eu quero alertar a vocês, amada juventude, do perigo muito grande que corre com relação a isso. Não devemos passar por cima daqueles que estão em nossa volta, dos muitos jovens que estão em nossa volta. Nós temos que ajudá-los, o amor ao próximo, amada juventude. Isso não é apenas para a congregação, para todos os irmãos que estão sentados no banco, mas sim também para cada um de vocês, amar ao próximo, amar o amiguinho de vocês que está do vosso lado, que seja um apostólico, que não seja um apostólico, mas que vocês têm que levar e colocar no coração deles aquilo que é a graça de Deus, por aquilo que nós podemos ouvir no sermão de maio todo, que é os dons do Espírito Santo que tem que estar no coração de cada um de nós. E para finalizar, amados, devemos ajudar a proteger a criação de Deus. Devemos ajudar na criação de Deus. Por o que, amados irmãos? Por temor, por puro temor ao Criador, por respeito, por tudo aquilo que Ele colocou para nós, tudo aquilo que Ele deu para nós, para a nossa sobrevivência. Temos que estar assim unidos e levar no coração o versículo 17 que diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho de Deus, o homem, vos dará, porque a este o Pai Deus o zelou. Amém.